Oh, Lord Jesus. Senhor Jesus. Amen. Amém. My name is William. Meu nome é William. I come from Uganda. Eu venho da Uganda. I live in the city Eu called vivo na Jinja. cidade chamada Ginger. É gengibre? Lord Jesus. Jesus. But before I came to live in Jinja, Antes de viver em Ginger, I lived in Nairobi. eu vivi em Nairobi. In 1977, Em 1977, there was war in my country. teve uma guerra no meu país. So I ran away Então to eu live fugi in Kenya. para viver no Quênia. And in Kenya is where the Lord saved me. E o Senhor me salvou no Quênia. And I was saved in a Pentecostal church. Eu fui salvo numa igreja pentecostal. In the early 80s, the Lord, E na década de Burdened my 80, o Senhor... because Me of chamou. something that I'll tell you. E eu vou falar hoje para vocês o que o Senhor me falou aquele dia. When I was saved, I was really saved. Quando eu fui salvo, eu fui realmente salvo. I gave my life for the Eu Lord. entreguei minha vida para o Senhor. After 1 month, Depois de um mês, I had started preaching the gospel eu with the little comecei I a had pregar received com pouco que eu tinha recebido. and helped E ajudar some young people to be saved. os jovens a serem salvos. In my church, Na where minha I igreja, began, onde eu comecei, they chose me to be one among the evangelists. eles me escolheram para ser um evangelista. So I would go to the streets in Então eu Nairobi tinha que ir pelas ruas de Nairobi to preach the gospel. pregar o evangelho. And I became famous. Eu me tornei famoso. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. But one day, Um dia, we had to put a name tag of the church on our cloth nós when we are tivemos que going pôr o out to preach nome the da gospel. igreja no nosso uniforme quando saíamos para pregar. But I was not feeling good. Mas eu não me sentia bem. I don't want to bear the name of the Eu não church. queria carregar o nome da igreja. I want to bear the name of the Eu queria Lord. carregar o nome do Senhor. Oh, Lord Oh, Jesus. Senhor Jesus. So one day Então, I told my dia, pastor, Eu falei para o meu pastor, I don't want eu não the quero badge. carregar o broche aqui da igreja. I want to be myself Eu- with the Eu Lord. quero ser eu e o Senhor. And my pastor said, you are not good. E isso não é bom. Fazer And isso não é bom. I started leaving the church slowly by slowly. Ele me disse que eu não era bom, né, por And fazer one isso. day E eu I met comecei a sair pouco the a pouco. brother of E um brother dia Edward. eu conheci o irmão do irmão Eduardo. We became two of us. Nós nos tornamos dois We went to preach the gospel. e saíamos para pregar o evangelho. And we got some 2 more brothers. E encontramos mais 2 irmãos. We became 4. Nos tornamos 4. We go to the street Nós fomos às ruas, in a place called Kawangware. num lugar chamado Kawangware. We preach the gospel. Pregamos o evangelho. And we won a group of Christians. E aí ganhamos um grupo de cristãos. And we started shepherding this group. E começamos a apacentar esse grupo. But we are seeking something. Mas estávamos procurando por algo. In 1986, Buscando algo. Em 1986, as he had said before, como ele disse, we got a book nós pegamos um livro from one brother. de um irmão. It was written All Inclusive Christ. Estava escrito o Cristo todo inclusivo. This book Esse livro helped us to know the brother in USA. nos ajudou. Sorry? This book helped us to know the brothers in Tá. USA. Esse livro nos ajudou a conhecer os irmãos dos Estados Unidos. And through the address behind the book, we contacted Por meio brother do Witness endereço Lee. que estava no livro, nós contatamos eles. Witness Lee, who is already now gone. O irmão Ednes Lee já tinha morrido. And he sent brothers to help us. E eles enviaram irmãos para nos ajudarem. So in August 1986, Então, we em- started the church life in Em Nairobi. agosto de 1986, começamos a igreja em Nairobi. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor.
We passed through many Passamos por sufferings, muitos sofrimentos, as Brother Edward como o has irmão said, Eduardo compartilhou, but by the grace of the Lord, mas pela graça do Senhor, we spread the churches nós in Kenya, espalhamos as igrejas no Quênia, like you have heard como already. vocês viram. One time in 93, Um dia em 93, I was invited to visit the church in Stuttgart in Germany. eu fui convidado para visitar a igreja em Stuttgart, na Alemanha. From there, some problem was with the church in Nairobi. E a partir dali começou problemas com a igreja em Nairobi. So I left Kenya, Então I eu went to deixei o Uganda. Quênia e fui para Uganda. In para Uganda. 1995, E em 95 I was poor. eu estava pobre, I had no money não tinha nenhum dinheiro, because I had lost the job in porque eu Nairobi. perdi o meu emprego em Nairobi. I have nothing to feed my wife, Não tinha nada para alimentar minha esposa, my children, minhas crianças. but the Lord reminded me, Mas o Senhor me lembrou: preach the gospel. pregue o evangelho. I'll bless you. Eu vou te abençoar. 1996, Em 96, I started with my wife eu comecei com a minha esposa, and my 3 children meus 3 filhos. and one girl who was helping us in our family. E o Senhor nos reuniu como família. So we preached the Então gospel pregamos o and we evangelho. got 9 saints. Então ganhamos 9 irmãos. These 9 Esses saints 9 irmãos started the church começaram in a Jinja. igreja em Díndia. Amen. Amém. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. So 96, we started the church in Jinja. Então, em 96, começamos a igreja em Díndia. We preached the gospel. Pregamos o evangelho, No contact of other person in any place. com nenhum contato com pastores no lugar. 1996, Em 96, we started the church. começamos a igreja. After 1 year, Depois de um ano, we became around 50 members. nos tornamos mais ou menos 50 irmãos. I perfected some brothers. Eu aperfeiçoei alguns irmãos. In 1990, Em 1990, we spread to Em Mbale, 1990, nós fomos para Mumbalo sent some Mbale. brothers to Mbale. We started the church in Mbale. e começamos a igreja em Mumbali. From there, E de Kampala. lá para Kampala. We started the church in Kampala. Começamos a igreja em Kampala. And many others in this area. E ganhamos muitos nessa área. In total, in Uganda, we have 23 churches. Ao todo, em Uganda, temos 23 igrejas. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. To go back a little bit, Voltando um pouco, in 2000, em 2000, there was a problem in houve the churches in problema Kenya. com as igrejas no Quênia. So some brothers came from Brazil Então, alguns irmãos vieram do Brasil to Uganda. para to Uganda, Kenya. para o Quênia. And they saw the problem. Eles viram o problema In 2002, e em 2002 they came to Kenya to help the churches. eles começaram a vir ao Quênia ajudar as igrejas. And by that time, E por aquele tempo, some brothers from USA, algum plus irmão dos Estados Unidos, Elcio and others came e o Elcio e alguns outros foram to help the churches. para ajudar as igrejas. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. It is when again I got contact with the saints in Kenya and Foi had quando de access novo eu tive contato com as igrejas no Quênia e to tive know acesso you saints in Brazil. para conhecer vocês do Brasil. Oh Lord Oh, Jesus. Senhor Jesus. And before this took place, E antes disso se estabelecer, Brother Edward shared with the brothers in Brazil that we have one brother in Uganda who was so important to these churches in Kenya. o irmão compartilhou que nós tínhamos um irmão muito importante em Uganda para fazer isso entre a igreja em Uganda e o Quênia. And then the brother said, "Where is he? We want to go. We want to see him." E aí os irmãos falaram: cadê ele? Nós queremos ir atrás dele. Then they traveled Queremos to ver ele. Uganda. Então eles viajaram a Uganda. Through Tororo, they came to my home in Bali. De Tororo para Mbali. I was not there. E eu não estava lá.
I had left Mbale, I had gone to eu Jinja. tinha ido para Jinja. I established myself here. Eu me estabeleci aqui. And they got, my brother brought them from here Então to meu here. irmão trouxe eles de lá para cá, para Jinja. And they came, we had fellowship. E nós tivemos comunhão. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. This is 2002. Isso foi em 2002. 2005, 2005, our relationship became so intimate. nosso relacionamento se tornou íntimo. So I was invited Então eu with fui others convidado com os outros to come to Brazil. para vir ao Brasil. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. When we came to Quando Brazil, viemos aqui, we really got the brothers. nós abraçamos os irmãos. And from that time, E a partir desse tempo, we've been coming and going back. nós estamos indo e vindo, Strengthened by you brothers in sendo Brazil. e fortalecidos por vocês, irmãos do Brasil. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. One thing I want to say to you Uma young coisa que eu ones, quero dizer para vocês jovens, like Brother Edward said como o before, irmão Eduardo disse, in Africa, na África we have problems. nós temos problemas. First one, Primeiro, transport. transporte. Many people want to hear the gospel. Muitos querem ouvir o evangelho. They're ready to be saved. Eles estão prontos para ser salvos. But means Mas is very hard. é difícil. And many saints, we who were first of all in the church are poor. We who were first in the church are poor. Nós que estamos alimentando a igreja somos pobres. But I thank God Mas eu agradecemos ao Senhor for myself por mim mesmo and my wife. e minha esposa. When we went to Uganda, Quando fomos a Uganda, we worked very hard. nós trabalhamos duro, Very hard. muito duro. I started business. Eu comecei a The trabalhar, Lord blessed my o business. Senhor abençoou meu negócio, And this business E helped esse me to negócio spread the me gospel ajudou a espalhar o evangelho to many para places. muitos lugares. And I thank God for my family too, Eu agradeço ao Senhor pela minha família because também. my children were Porque born in the church life. Meus filhos nasceram na vida da igreja. I began to bring them up in the church, Eu cresci eles na vida da igreja. and they have become a big help to E me eles in the são uma work. grande ajuda para mim na obra. This reminds me something Isso in me the book of lembra Acts. algo no livro de Atos. If you want, I'll share this with Se you. vocês quiserem, eu posso compartilhar. In Acts chapter 16, Em Atos 16, when Paul visited the church in Derbe, quando Paulo visitou a igreja em Derbe, praise the Lord, louvado seja o Senhor. from Lystra, he visited Derbe. He visited the church in Derbe, Acts chapter 16. Ok. Eles visitaram a igreja em Derbe. If one can read verse 1 to 4. Se alguém pode ler do versículo 1 até o This, 4. this is for you, brothers. Isso é para vocês, irmãos. Amém. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia Amen. There is something you've seen there. Tem uma coisa que vocês não viram When aqui. Paul with others were in Derbe, Quando Paulo e os outros estavam em Derbe, after visiting there was maybe a conference, ele estava ali numa conferência visitando. and Timothy appeared among the saints who were in the conference. E o Timóteo apareceu entre esses discípulos da conferência. And many saints were muitos speaking irmãos good about Estavam this falando Timothy. bem de Timóteo. They said Timothy Eles falaram, Timóteo, has a good o testimony. Timóteo tem um bom testemunho. He was in Lystra, Ele estava em Listra, he was in Iconium, ele estava em Icônio. wherever he went, Onde ele foi? he was doing good, serving tava- properly. Servindo de maneira apropriada. But he was a young man. Mas ele era um jovem. He was a youth. Ele era um jovem.
And why was he like this? E por que ele era assim? 2 Timothy chapter 1 verse 2 5. Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Do you see something there? Você viu algo aqui? What Timothy had O que o Timóteo tinha? must have come from the mother and the grandmother, Vinha da sua avó e da mãe. because they Por were quê? faithful to God and enjoying the Eles word eram of God. fiéis ao Senhor e à palavra do Senhor. They helped Timothy to Eles grow ajudaram a Timóteo a in crescer his Christian life. na vida cristã. né? The faith that was in the parents A fé que estavam nos pais was put in foi Timothy. colocada em Timóteo. And Timothy grew E knowing the word Timóteo of God cresceu ouvindo a palavra de Deus. in chapter 3 verse 15. E no 2 capítulo, Timothy chapter 3 verse 15. I e no finished. capítulo 3, verse 15. 15. E desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Because of the word that he had in him. Por causa da palavra que ele tinha nele. Saints, I was happy when I saw you here. Irmãos, eu estou feliz por estar vendo vocês aqui. Brother is ministering to you the word. O irmão está falando para vocês a palavra. You're ready to receive the Vocês word. estão recebendo a palavra. This is the way you will become like Timothy. Essa é a maneira de se tornar como Timóteo. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. If Timothy did not respect the parents Se Timóteo não respeitasse seus pais and receive the faith from the e parents, se ele não tivesse recebido a fé dos he pais, couldn't be ele important não to the poderia ser churches. importante para as igrejas. You too are in this line. Vocês também estão nessa linha. The Lord is O preparing Senhor you. está preparando vocês. Is teaching you. Está ensinando vocês. These brothers Esses are irmãos, like Eunice and they're like your mothers and eles fathers são taking como care of seus you pais e mães, cuidando de vocês, so that you can grow para vocês crescerem and help us in e the ajudarem ministry. a gente no ministério. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. When I learned from this, Quando eu reparei nisso, I began to prepare my children eu comecei a preparar meus filhos from childhood. desde a infância And today, e até hoje. they are my fellow ministers in the Hoje ministry. eles são meus ajudantes na comunhão, no Praise the ministério. Louvado And- seja o Senhor. And they're helping me take E care eles of the estão me churches ajudando a in cuidar das Uganda. igrejas em Uganda. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. And with the help of brothers from E Brazil, com a ajuda dos irmãos do Brasil, in 2005, em 2005, we went to Rwanda. nós fomos para Ruanda. Amen. Amém? Now in Rwanda, we have Em 6 Ruanda, churches. nós temos 6 igrejas. Yeah, this is the map of Rwanda. Esse é o mapa de Ruanda. This is the capital. Essa é a capital. We have the saints in Kigali. Nós temos os irmãos em Kigali. Brother O irmão Sebastian Sebastião, has been here que veio aqui já. several times. He Ele comes veio from aqui Kigali. algumas vezes, ele vem de Kigali. When we went there, we started the church in Kigali in 2005. Começamos a igreja em Kigali em 2005. From Kigali, we went to Gisenyi, De Kigali fomos para Gisenyi and we have the church in e Gisenyi. temos a igreja em Gisenyi. From here, we have other churches Temos around outras this area, igrejas mais ou menos por aqui and they are doing well. e eles estão indo bem. Then, praise the Lord. Louvado seja o Senhor. From here, we went down to Bujumbura. Nós descemos para Burundi. If you go up, you see the capital called Bujumbura. Se você subir, você vai ver a capital chamada Bujumbura. Also in Bujumbura, we have several E churches. temos igrejas em Bujumbura. 2006, we came down to, Em 2006, Bujumbura. nós fomos para Bujumbura. we started the church in Bujumbura. Começamos a igreja em Bujumbura. From the church in Bujumbura, we spread to the church in Chibitoke. E de Bujumbura fomos para Cibitoke. From Chibitoke, we De went Cibitoke
to another area which is not shown para in the outra map. área que ainda não está aqui no mapa. Also there we have 4 churches. E lá nós temos 4 igrejas. And from here we cross to West Tanzania. E nós cruzamos para o oeste da Tanzânia. We have a church near the lake, E temos uma igreja perto do próximo Just do somewhere lago, down here. mais ou menos por aqui. It's called the church in Kigoma. É chamada Igreja em Kigoma. And the Lord is really doing E well. o Senhor está indo muito bem. Together in Rwanda and Juntos, Burundi, em Ruanda e Burundi, we have like nós 500 temos saints. mais ou menos 500 irmãos. In Rwanda and Burundi. Em Ruanda e Burundi. In Uganda, Em Uganda, we have nós 2,200 saints. 2.200 irmãos. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. We are really glad Nós that the estamos Lord muito has been felizes. merciful to O us, Senhor tem nos abençoado, but it hasn't been easy. mas não tem sido fácil. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. We go through Nós- tough situations, Nós passamos por situações difíceis, but the saints have encouraged mas us. os irmãos estão nos encorajando. We are really grateful to Nós somos Brother gratos Solomon ao irmão Salomão, and all the co-workers working todos os together with him. cooperadores que estão trabalhando junto com ele. They have helped us, Eles têm nos ajudado. and gradually we are seeing the E grace. gradualmente nós estamos vendo a And graça do how Senhor. do we function with the churches in Uganda? Como nós funcionamos com a igreja em Uganda? In every year, Todo ano. we have 4 conferences. Temos 4 conferências. Amen. In January, Em janeiro, we have the conference of the sisters. temos a conferência das irmãs. The married sisters, As irmãs casadas, praise the Lord. louvado seja o Senhor, They bring all the sisters from all the churches. elas trazem irmãs de todas as igrejas And they enjoy the word together with them, e compartilham com elas, helping young married sisters, ajudando as irmãs mais novas, que recém-casadas, preparing them how to live with their husbands, preparando elas para viver com seus how maridos, to take care of como their little cuidar ones, dos pequenos. so that they all can grow up in the church life. Então todos podem crescer na vida da igreja. And this has blessed us so Isso much. está nos abençoando muito. Many saints know how to take care of their families. Muitos irmãos não sabem como cuidar das famílias. 4 years ago, when I shared with Brother Solomon about it, Quando eu falei com o irmão Salomão sobre isso 4 anos atrás, he said, "This has not been in our place." ele falou que isso não era... Sorry? He said, "This has not been here in Brazil." Isso que era a mesma coisa aqui no Brasil, Just aconteceu a having the mesma coisa. conference of the sisters alone. Tá tendo a conferência das irmãs aqui. And I shared with him, and I saw it was good. Ele compartilhou comigo, disse que era bom. And he promised to give us some books to help them. E ele nos prometeu dar alguns livros para ajudar as irmãs. But the Lord has blessed us through this meeting. O Senhor está nos ajudando Many sisters could por meio sit at dessa home. comunhão. Muitas irmãs They don't come to the meetings. estão vindo para as They don't know reuniões how por meio to dessas prepare their reuniões. children. E elas estão aprendendo a como criar os filhos. And through this E meeting, por meio dessas reuniões, the sisters know how to pray, as irmãs sabem como orar, how to seek the Lord, como buscar o Senhor. and they have made the work for us easy. E elas estão fazendo nosso trabalho ficar mais fácil. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. And in April, E em abril, we have the conference of the youth. tivemos a conferência dos jovens. We close schools. We close schools in April. Nós chamamos as escolas. So all the youth in Uganda, we bring them in one place Então, e a gente chama eles para se reunirem em um só lugar em Uganda for 9 days. por 9 dias. We share with them Nós messages from the compartilhamos books. mensagens dos livros. Praise the Lord. Louvado seja o We Senhor. want them to know Nós queremos que eles saibam, the vision of the church. tenham a visão da igreja. We want them to grow in life Queremos que eles cresçam em vida, so that they can help us to work então in eles podem nos future. ajudar no futuro. And this has helped our youth Isso está nos ajudando nossa juventude, not to be taken by the world. para não ser levados pelo mundo. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. And in August, Em agosto, we also have the national temos conference. a Conferência Nacional.
Every August we have Todo the agosto conference, temos a conferência, bringing all the churches in Uganda together, trazendo todas as igrejas de Uganda, including Rwanda and Burundi, incluindo Ruanda e Burundi. and also leading brothers in Kenya come to join with us E os líderes do Quênia também vêm, to give the messages to feed the saints. e a gente dá a mensagem e alimenta os irmãos. Saints, this has helped us. Irmãos, isso tem nos ajudado. We see the church life is our home. A vida da igreja é nossa casa, We just want nosso to lar. live in the Queremos church viver na igreja. because here we see something ahead of us. Quando vemos algo adiante, We see the kingdom nós vemos o reino. and we want to be overcomers. Queremos ser vencedores. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. This life is wonderful. Essa vida é maravilhosa. I remember one day I told my wife Um dia eu disse à minha esposa that if I don't go to the meeting on the Lord's Day, que se eu não for para a ceia no dia do Senhor, para a then this reunião, means this day I cannot walk. esse dia eu não posso andar. If I don't go to the meeting on the Lord's Se eu não Day, for para o Partir do Pão, this means this day I cannot walk. isso significa que esse dia eu não posso andar. This means I'm in the hospital. Eu preciso de um hospital. But if I am not in the Mas hospital, se eu não estou no hospital, even if I am sick, e mesmo se eu estiver doente, but if I am able to walk, mas se eu sou capaz de andar, I must be in the eu midst of the preciso saints. estar no meio dos irmãos. Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. Brothers, young ones, Irmãos, jovens, I encourage you. eu quero encorajar vocês. Don't just stay away from the church life. Não fique longe da vida da igreja. Outside the church life is death, Fora da vida da igreja só tem morte. is wolves, E tem lobos, is lions leões, waiting to eat you. esperando para comerem vocês, But in the devorarem church vocês. life, Mas na vida da igreja, This is our home. esse é nosso lar. This is where you should be. É onde vocês devem This estar. is where you find good É onde food vocês encontram boa comida, you. bom alimento, to go on. para vocês prosseguirem. Oh, Lord Oh, Jesus. Senhor Jesus. Saints, Jesus, I have irmãos, no other place to eu não be. tenho outro lugar para estar. I'm 62 years old now. Eu tenho 62 anos hoje. Oh, Lord Oh, Jesus. Senhor Jesus. I love the church. Eu amo a igreja. One of my sons, Um dos meus my last born, meus filhos, I took him to the university. eu levei ele à universidade And from there, he left to e de attend lá the church meetings. ele deixou de reunir. Why am I saying this? Por que eu estou dizendo isso? Is to help you. Isso é para ajudar vocês. Day by day, Dia após dia, I would give him the books to read eu dou para ele livros so that he can maintain então his ele spiritual food. para ele manter o seu alimento espiritual. But because of the influence of others Mas at the por causa university, da influência do ateísmo na universidade, he left the books. ele deixou os livros. He was deceived by Ele others. foi enganado He wanted to become a musician. para se tornar um músico. So he formed the music songs Então ele compõe músicas of the world. do mundo And not long, he failed. e então ele caiu. He missed his exam. Ele perdeu até os exames da faculdade. The last portion of the end of the exam he missed. Ele perdeu a última parte do exame And today, e hoje he's suffering. ele está sofrendo. His brothers have degrees, Os irmãos dele têm a graduação, but mas doesn't have. He suffers in the world. agora ele está lá sofrendo no mundo. But after some time, Mas depois de um tempo, I invited him to come eu convidei ele de volta. because he was afraid I'll fight him Ele estava com medo de eu encarar ele, because of enfrentar ele. wasting my money in school fees and he De, did not graduate. de desperdiçar meu dinheiro na universidade e ele não graduar. But later he came. Então ele veio, He repented. He repented. He repented. Repent. repent. Yeah. Confess his sins. Oh, ele se arrependeu. Praise the Lord. Oh, Senhor Jesus. But though
he was forgiven Ele foi perdoado with me por mim and maybe with God, e por Deus, but he doesn't have mas a ele degree. não tem a graduação. He cannot have a good Ele não job. tem um bom emprego. Now his future is not Agora, good. o futuro dele não é tão bom. The same with you, saints. E a mesma coisa para vocês. Follow the way the Lord is leading you. Siga o caminho que o Senhor está One direcionando. day you reach your Um goal dia vocês vão alcançar o seu alvo. and you'll be respected, you'll be honored. Vocês vão ser honrados. Now, my two sons serve with me in the work, in the ministry. Hoje, os meus outros 2 filhos me ajudam no ministério, But this na obra. one comes E esse vem meio He triste. sits behind. Ele senta no fundo. He's not bold to sit in the front. Ele não se sente digno de sentar na frente. Oh, Lord Oh, Jesus. Senhor Jesus. Saints, you are in a good place. Vocês estão num bom lugar. You need to value what Vocês the têm que saints are putting valorizar in you. o que os irmãos estão pondo em vocês. If you have to have a bright future, Se vocês têm que ter vocês têm um futuro brilhante. praise the Lord. Louvado seja o Senhor. May the Lord be with you, Que o saints. Senhor seja com vocês, Don't irmãos. give up this cause. Não desista. Trust the Lord Confie no Senhor to help you. para te ajudar. We need you in the church Nós alive. precisamos de você na vida da igreja. Some of us are growing old. Alguns de nós estão envelhecendo. We need you. Nós precisamos de vocês. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. If Brother Dong did not prepare Se o irmão Dong não preparasse the brothers that are leading the work, os irmãos que estão liderando a obra, we would have problems. nós teríamos problemas. But we were in the conference Mas agora nós estamos na because the conferência. brothers were prepared, Esses irmãos estão were preparados. built properly. Eles estão edificando de maneira certa. We see the future Nós of the work vemos of God in Aí, Brazil. o futuro do trabalho do Senhor no Brasil, da obra do Senhor no Brasil. Oh, Lord Oh, Jesus. Senhor Jesus. Saints, Irmãos, I really eu quero... feel for you. Eu realmente sinto por vocês. Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. The Lord is so dear. O Senhor é tão querido. He's so sweet. Ele é tão doce. More than all other things outside Mais do there. que tudo que está fora. Por aí Maintain. fora. Persevere. Enjoy calling the name. Desfrute de invocar o nome do Senhor. Lord Jesus. Senhor Jesus. I remember one E thing. lembre-se de uma coisa. In my country, No meu país, our economy was very poor. nós somos pobres. And I went down financially. E uma vez eu quebrei financeiramente. And my wife was sick. Minha esposa estava doente. My son was at the university. Meu filho na universidade. And he came. E ele veio He said, Daddy, e falou: pai, I'm about to finish my course. eu tô quase terminando meu curso, But I need money. mas eu preciso de dinheiro. I said, nothing. Eu disse: eu não tenho nada. Your mother is sick. Sua mãe está doente. You need money. Você precisa de dinheiro? And you need money. E você precisa de dinheiro? And he said, E ele Daddy, falou: pai, we have a God. nós temos um Deus. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. We have a God. Nós temos um Deus. Why are you crying? Por que você está chorando? I have no money. Eu não tenho dinheiro. I said, let's believe Isso é fé. and let's pray. Vamos crer e orar. And the Lord will bless E o us. Senhor vai nos abençoar. Why am I saying this? Por que eu estou dizendo isso? This is my son. Isso foi meu filho. He learned to follow the way of the Lord. Ele estava seguindo o caminho do Senhor. Now my faith is down because of the problems. Quando minha fé tá baixa por causa dos meus problemas, But my son is strong. mas meu filho é forte. He encouraged me. Ele me encorajou. He told me to pray. Ele falou para mim orar. I believed in him. Eu acreditei nele. And the Lord opened E my o eyes. Senhor abriu os meus olhos. I saw that I had bought a piece of land. This is a testimony. Eu vi que
I had bought a piece of land Eu comprei um pedaço de terra. Isso é um testemunho. and I had no feeling to sell it. I had no feeling to sell that land. E eu não tinha sentimento de vender aquela terra. After prayer, Depois de orar, the Lord told me, o Senhor me disse: William, go and sell that land. venda aquela terra, William. I bought the land, Eu comprei a terra 5 million Uganda shillings. por 5 milhões de shillings ugandeses. But after prayer, Mas depois de orar, I sold it 20 million eu Uganda vendi por shillings. 20 milhões de shillings ugandeses. Oh, Lord Oh, Jesus. Senhor Jesus. The help came from my son. A ajuda veio do meu filho. He encouraged Ele me me. encorajou. I sold the land. Eu vendi a terra, I paid his university. paguei a universidade, I have got the treatment for the mother. paguei o tratamento The portion of the money, e a porção do dinheiro I bought another land at comprou a outra cheaper terra price. com um preço mais barato. Oh, Lord Oh, Senhor Jesus. Jesus. This is a young one helping me. Isso foi um jovem me ajudando. You are so important Vocês to são tão us. importantes para nós. If you are not one with us, Se vocês não forem um conosco, we have no future. nós não temos futuro. Saints, the Lord loves Irmãos, you. o Senhor ama vocês. That's why He has saved you. É por isso que Ele salvou This is why vocês. you are here in É this por isso que vocês place. estão aqui nesse lugar. Praise the Lord. Louvado seja o I didn't Senhor. know we'll get chance to speak to you, Eu não saberia que teríamos a chance de falar com but we vocês. encourage you, Mas saints. nós queremos encorajá-los. Keep it up. Continuem. Enjoy the Lord. Desfrutem do Senhor. Grow in Christ. Cresçam em Cristo. You will help us. Vocês vão nos ajudar. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. I may not finish the time, O tempo está acabando, but I'm really grateful mas eu estou muito grato for the saints in Brazil. pelos santos no Brasil. I'm also learning something from them, Eu estou aprendendo which we are going to improve coisas que nós vamos melhorar in our places, lá nos nossos lugares. especially the way to preach the gospel. A maneira de pregar o I evangelho, heard you have a new way of, like, can I pray for you? aquele posso orar por você. And you are being trained for Vocês this. estão sendo treinados para We, fazer we isso. pray that we can also take this to our Nós young também ones, queremos levar isso para os nossos jovens. so that they also can help us. Então eles também poderão nos ajudar. I'm no longer strong to stand on the street like I used to do. Eu não sou mais forte para estar nas ruas como eu fazia. But I believe you young ones, you can do Mas it. eu que acredito que vocês vão fazer isso. Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. Saints, the Lord bless Irmãos, you. que o Senhor abençoe vocês. Maintain the faith. Perseverem na fé. Jesus is Lord. Jesus é o Senhor. Amen. Amém. Hallelujah. Amen. Amém. Graças ao Senhor pelas experiências dos irmãos do Quênia e também de Uganda. Amen. We thank the Lord for the experience of the brothers. É muito bom termos so essa To oportunidade de have this ouvi-los, opportunity to listen to you, porque nós, com certeza, iremos nos identificar ainda because we mais identify com as each other necessidades with de this- cada um desses with your países. needs too, with the needs of these countries. Nós queremos aqui, em nome do Senhor Jesus, In the Lord's name, we want to, em nome das igrejas no Brasil, in the name of the church in Brazil, queremos desejar we toda want sorte to de desire bênção you all the blessings aos irmãos do Quênia e Uganda. to the brothers of Uganda Claro, também and os Kenya, irmãos do Congo and e also to the Madagascar. brothers in Congo and Madagascar. Na verdade, toda a África. Aleluia. Aleluia.